Este podcast é uma produção Reverber. Olá, ouvintes, bem-vindos mais uma vez ao seu podcast sobre as ciências humanas, o podcast do Historiante em seu programa de toda terça-feira, toda santa terça-feira. Estamos aqui para debater na Minipédia, o seu programa expresso sobre conteúdos históricos. Eu sou o professor Pablo Magalhães e comigo do outro lado da linha está o senhor Kleber Roberto. E aí, pessoal, beleza? Hoje é dia de quê, seu Kleber? Hoje nós vamos falar sobre um movimento que ocorreu ainda ali nos finais do período colonial brasileiro, que foi o último movimento de independência do Brasil antes daquele processo que veio a resultar na independência definitiva do Brasil. E o tema de hoje é um tema muito importante, viu, pessoal? Que é um tema que aí cai em concursos, cai em vestibulares, e eu acho que até no Enem também já foi pedido esse tema. É um tema muito importante para agregar aí conhecimento para vocês. Mas qual é o tema mesmo de hoje, professor Pablo? A Revolução Pernambucana de 1817. Um movimento extremamente importante para o Nordeste, mas também para o Brasil. Uma experiência fundamental para a gente compreender aí o Brasil pré-independência. Mas a gente chega lá já já, porque você sabe, todos sabemos que agora é a hora dos recadinhos. Você que nos ouve, nos acompanha, nos curte, nos ama ou nos odeia já há um bom tempo, né? Toda semana tá aí ligando seus agregadores diretamente em nossos episódios. Pense o seguinte, você pode nos ajudar a manter esse projeto no ar e se tornar também um historiante. É simples, rápido, fácil, basta você ir no apoia.se/historiante e fazer uma contribuição com apenas R$4. Esses R$4 vão nos ajudar a manter o projeto, mas também a produzir muita coisa, né, Kleber? O Portal Historiante não é somente este podcast aqui que está informando vocês sobre esses fatos históricos das atualidades, sobre assuntos de filosofia, sociologia. O Portal Historiante tem muito mais conteúdos nas nossas redes sociais, que estão sendo sempre atualizadas com muito conteúdo. Temos também o nosso site, que também tem muitos artigos, muitos conteúdos para vocês que estão buscando conhecimentos ou então querem dar aquele up em determinados fatos que você já estudou. E lá no site Historiante pode agregar ainda mais conhecimentos para vocês. Temos também o nosso canal no YouTube, que também está aí voltando com tudo em 2021, com muitas novidades. Toda semana temos postagens novas. Hoje mesmo, no dia desta gravação, já teve vídeo novo sendo upado lá no canal, na TV Historiante, lá no YouTube. E temos também o nosso aplicativo, o aplicativo que está disponível apenas para o sistema operacional Android. Ainda não temos o Dindim ainda suficiente para outro sistema operacional, mas você aí que tem o seu celular com o sistema Android, você pode baixar, sabe por qual valor? Por absolutamente nada, é gratuito, é 0800, é um aplicativo que você vai ter também muita informação com simulados, aulas em áudio, vai ter também conteúdos, cards de resumo, são muitos conteúdos para você também nesse aplicativo. Tá vendo aí, pessoal? Com apenas R$4 você vai estar colaborando com o Portal Historiante em toda esta rede de informação que está disponível para você. Agora você falou e não falou da produção dos apoiadores. Quem contribui, além de ajudar a manter tudo isso que Cleber falou, ainda acessa um conteúdo exclusivo lá só para os apoiadores, tanto no Apoia, no site do apoia.se/historiante, quanto no nosso grupo secreto. E aí você vai acessar podcasts, vídeos, mini cursos, além daquilo que é o mais precioso de tudo, que é o nosso sorteio mensal de livros. Já era para ter sorteado
né, Kleber? Vamos sortear logo depois desse programa, tá? Quando terminar a gravação, não saia correndo não, que a gente vai sortear um livro fantástico que o Kleber resenhou dia desse lá no nosso IGTV e que é da nossa parceira editora Contexto. Os mitos da Segunda Guerra Mundial. Os mitos da Segunda Guerra Mundial. É um livraço. Eu tô apanhando aqui do Instagram, você acredita? Pois é, tá vendo aí? Isso aí, tá vendo, historiantes? Tá vendo, pessoal? Vocês vão aí contribuir no Apoia-se pra gente colocar aqui uma banda larga aqui, potência aqui, porque a gente tá hora que fica pelejando aqui com as internets e tem hora que as internets dão altos dribles na gente. Pronto. O livro Os Mitos da Segunda Guerra Mundial, da editora Contexto, escrito pelo Jean Lopes. Rapaz, Vieviorca. Mas você sabe que a minha língua é bem... Os meus linguajares estrangeiros estão bem, digamos, enferrujados. Oliver Vieviorca. Isso, Oliver Vieviorca. Então, um grande abraço para os nossos amigos da editora Contexto que nos enviaram esse livro bacana. Você que quer saber qual é o conteúdo dele, vá no nosso Instagram agora, enquanto você nos ouve. Se ainda não nos segue, passe a seguir. E logo que acabar esse episódio, assista lá o IGTV que o Kleber fez sobre Erwin Rommel, a raposa do deserto, e como os mitos em torno dele foram construídos e o que é verdade, o que é ficção, enfim, que esse livro muito bem aborda. Então um abraço para a galera da editora Contexto, e esse mês o sorteio é desse livro. Se você estiver nos ouvindo, possivelmente você não vai poder participar do sorteio desse, mas você pode participar do sorteio dos próximos. Então participe, se inscreva, vá no apoia.se/historiante e se embora para o sorteio, né? E é isso aí. Acabou os recados, vamos para nossa pauta, que a gente já tá falando demais. A Revolução Pernambucana, ela ocorreu em 1817 e foi o último movimento separatista do período colonial antes da independência do Brasil. Na época, as províncias elas não tinham uma unidade em torno de uma grande nação, e isso estava sendo fomentado ainda muito no início pela coroa portuguesa, que no final das contas não o fez. Passou para a coroa imperial tentar fazer essa unicidade, mas nesse momento aqui, em 1817, as províncias, cada uma era um mundo diferente, era uma administração diferente, era uma ideia diferente. O que as unia era o domínio que era exercido pela coroa portuguesa. Esse movimento está relacionado com uma série de fatores, dentre eles uma crise socioeconômica, muito ligada aí à desvalorização do açúcar, que era muito produzido, principalmente em Pernambuco. Isso também associado, né, à presença da família real portuguesa no Brasil, e também um fermento aí de certos ideais republicanos, muito ainda no início, muito ainda incipientes, mas que deram aí um tempero, um caldo a esse caldeirão que fervilhou e que em 1817 ele ferveu e aconteceu a Revolução Pernambucana. Essa revolução ela é fundamental, ela nos faz entender um pouco sobre o que era o Nordeste naquele momento, mas principalmente como as províncias elas se comportavam diante da coroa portuguesa. Em especial, né, o nosso foco aqui é Pernambuco. É bem lembrado essa questão da crise econômica que ocorria em Pernambuco, tanto devido à entrada de açúcar novamente do Caribe, porque houve todo aquele processo de independência do Haiti, e isso fez com que ocorresse uma quebra da produção do açúcar naquela região caribenha, e isso fez com que o açúcar de outros locais voltasse a ser valorizado. Contudo, quando voltou a produção do Caribe, logicamente, quanto mais açúcar no mercado, mais barato ele fica, e isso levou ao uma crise que ainda foi mais agravada pelo excedente de produção de algodão dos Estados Unidos, que fazia também com que o algodão produzido aqui em Pernambuco perdesse o valor, ficasse desvalorizado, e tudo isso se somava com a grande seca, que também
causava todos os danos na agricultura, além da fome, que vocês sabem que quando o povo tem fome é um estopim para movimentos populares. E esse movimento teve esse fermento e ainda teve mais agregadores aí nesse, digamos, caldeirão, pois foi, como bem lembrado pelo professor Pablo, foi a vinda da família real. Porque a família real não só veio Dona Maria, o regente, Dom João, sua esposa, eles vieram com toda a corte portuguesa, com todos os secretários, funcionários públicos, e essa corte dava mais de 15 mil pessoas. E toda esse mundaréu aí, essa onda humana que veio de Portugal, fugindo das guerras napoleônicas, já que Napoleão tinha invadido Portugal, eles vieram para o Brasil e tinham todos os seus gastos arcados pelas províncias, pelos brasileiros. E é tanto que, por exemplo, a iluminação do Rio de Janeiro, que era a capital do Brasil no período, era pago pelas capitais, pelas províncias, incluindo aí também Pernambuco. Ou seja, Recife tinha problema de iluminação pública, mas tinha que pagar um imposto para arcar com a iluminação do Rio de Janeiro. Ou seja, vocês vão vendo aí que está agregando problemas, está agregando situações assim que vão levando aquele descontentamento, aquele espírito anti-lusitano. E aí vem aquele outro caldeirão que digamos, mais o ingrediente, que é os movimentos de independência, a Revolução Francesa, os ideais iluministas, e tudo isso aí fermentou num grande bolo que viria explodir. Dentro ali do forno que seria Pernambuco, teve essa explosão em março de 1817. E a gente pode até refletir sobre essa questão. Ideais liberais, ideais republicanos, o que é que a gente pode ver aí como a principal referência? A gente sabe que naquele momento existiam dois grandes modelos de revolução. O primeiro grande modelo foi a Revolução Americana. Essa Revolução Americana, que foi patrocinada em parte pelo governo francês, ela tinha em si uma série de ideais liberais que eram a base, por exemplo, do iluminismo europeu. Tanto que os próprios revolucionários franceses, eles olhavam com certa admiração para aquilo que tinha acontecido na América do Norte, né? nas colônias norte-americanas que conseguiram sua independência diante da coroa britânica. Só que a gente pode identificar, para além dessa questão de ideais republicanos, esses ideais eram ideais liberais ligados ao movimento da Revolução Francesa, que causou ecos no mundo inteiro. Diferentemente da Revolução Norte-Americana, a Revolução Francesa causou ecos, e esses ecos eles foram sentidos em várias partes do globo. A gente fala sobre ondas revolucionárias, aí o nosso querido Eric Hobsbawm fala sobre isso. Essas ondas revolucionárias elas aconteceram a posteriori da Revolução Francesa, nas décadas de 1820, nas décadas de 1830, 1848, e elas causaram uma série de efeitos no mundo inteiro. Aqui no Brasil ela não chegou a causar uma revolução, mas seus ideais liberais acabaram permeando uma série de indivíduos que lutaram por enfim, esse ideal, essa liberdade em torno daquela dominação portuguesa, com todos esses fatores aí que você já falou, Kleber, e somado a um ideal de autogovernança, né? Os brasileiros se governando. O Dom João, quando veio, ele reforçou a presença portuguesa nos postos de comando dos governos locais e também das chefias das tropas militares. Isso desagradou muito a elite local, e a gente tem que falar sobre elite e ressaltar o seguinte: a Revolução Pernambucana ela não foi propriamente uma movimentação popular ou uma revolução popular. Foi uma revolução ligada às classes dirigentes ou às elites locais. Que elites locais são essas, né? A gente fala elite, é como se fosse qualquer coisa. Essas elites locais, elas estavam ligadas a, inicialmente, os comerciantes, mas também as famílias dominantes da região, a classe dos militares, que também fazia parte desse grupo de descontentes, e também os eclesiásticos, os padres. Não à toa, a Revolução Pernambucana também é chamada de Revolução dos Padres. Quem eram os líderes dessa revolução? A gente pode apontar alguns: Domingos José Martins, José de Barros Lima, o Cruz Cabogá, que talvez seja o mais conhecido, e o padre João Ribeiro. A Revolução Pernambucana, ela não é uma revolução propriamente popular, ela é uma revolução
revolução, que é muito típico do liberalismo, né? O liberalismo ele não prevê uma mobilização do povo, mas uma mobilização de uma classe, que é uma classe liberal, que a gente conhece um pouco ali como a burguesia, que o Eric Hobsbawm chama de as classes médias, que são esses indivíduos que estão ali no meio, né, da organização social, que nem tem tanta proeminência política, porque a coroa, na sua política absolutista, limita isso, mas também não é a classe dos trabalhadores, é uma classe que tem certo tráfego ali na sociedade colonial. Então esses são os indivíduos que vão conduzir esse processo. E lá no dia 6 de março de 1817, essa revolução ela é deflagrada. Foi no início de março de 1817. Só lembrando um detalhezinho, que essa revolução, ela tinha esse caráter elitista, e por ter esse caráter elitista que fugia muito daqueles, digamos, do povão, ela não abordou num primeiro momento a questão abolicionista, porque a revolução precisava do apoio das elites rurais, e as elites rurais tinham como mão de obra a população escravizada, e por isso a questão da abolição ela foi deixada em um segundo plano. E voltando para o dia 6 de março de 1817, temos lá o comandante do Regimento de Artilharia de Pernambuco, que foi o Manuel Joaquim Barbosa de Castro, que ele recebeu a ordem de prender possíveis agitadores, porque já começava a ter os boatos, todas aquelas conversas, aquelas histórias sobre a revolução, algo que poderia acontecer em Pernambuco, na província de Pernambuco. E com essa notícia, ele recebeu ordem de prender os militares que pudessem estar envolvidos nessa revolta. E aí, dos militares que eram para ser presos seria o José de Barros Lima. E José de Barros Lima ele ficou conhecido como Leão Coroado, porque ele fazia parte desse movimento de revolta, e ele reagiu após de prisão do seu oficial, e ele matou a golpes de espada o comandante Barbosa de Castro. E aí, juntamente com outros militares do seu regimento, ele conseguiu tomar o quartel, e esses militares eles foram para outra fortificação, que era no caso o Forte do Brum, aonde o governador Caetano Pinto de Miranda ele tinha tomado refúgio, e foi o local onde o governador ele acabou se rendendo. E aí tem todo aquele processo de transformar aquela província que fazia parte da colônia portuguesa em uma república. E aí tinha a extinção de títulos de nobreza, porque estávamos falando de uma república. E lembrando, gente, que não era a independência do Brasil, viu? Era independência somente de Pernambuco, que nesse período abrangia um território muito mais amplo. Não era somente o território que Pernambuco tem hoje, já que a província de Pernambuco ela foi perdendo parte do território devido a outros movimentos, como por exemplo a Confederação do Equador. Pernambuco perdeu também território, e o território de Pernambuco, que era muito mais amplo, ele foi se organizando como uma república. Tinha a liberdade de imprensa, redução de impostos, concessão de aumento salarial para os militares. Ou seja, nós vemos aí sempre agregando partes. E como lembrado anteriormente, a questão abolicionista foi deixada em um segundo plano para agregar também essa presença da elite rural. Ou seja, vemos aí um movimento que vai tendo um destaque ali somente às elites, somente uma classe ali para comandar, que seriam aquelas pessoas que já detinham um certo poder, uma certa influência dentro de Pernambuco. Os revoltosos ficaram no poder por 75 dias, né? E aí foi o tempo que eles puderam implementar aí essas transformações, né? Essas
movimentações ali. A princípio, a questão da proclamação da República, como você ressaltou, Kleber, de fato, não era a independência, uma república brasileira, era pernambucana. Até porque, como a gente falou no início, cada província tinha sua vida, sua história, seu mundo. Não existia uma unidade entre todas elas, não é como hoje. Então, cada província tinha sua ideia, né? Tinha sua perspectiva e tinha seu pertencimento. Então, os revoltosos, eles queriam, de fato, né, uma proclamação da República, uma independência, vamos dizer assim, uma república pernambucana e não brasileira. E essa coisa da manutenção do trabalho escravo, de fato, é fundamental para a gente entender. Essa revolução não foi uma revolução popular, foi uma revolução liberal. E os liberais, eles, diferentemente do que a gente vai ter agora haters que vão dizer, mas o liberalismo, ele diz que cada indivíduo é não sei o que e tal, e escravidão não cola. Sim, os liberais defendiam a escravidão e praticavam a escravidão. A Revolução Francesa não aboliu a escravidão de princípio nas colônias, ela manteve. Só depois de muita luta é que isso aconteceu, essa abolição aconteceu, com alguns retrocessos no período bonapartista. Então, essa manutenção da escravidão, ela existiu. Inclusive, nesse período, né, de governo dos revoltosos, o Cruz Cabugá, ele foi enviado em missão diplomática aos Estados Unidos, com $800 mil na mão, né? Ele foi lá com a tarefa de comprar armas e contratar mercenários, e também, né, obter o apoio do governo norte-americano para o movimento em Pernambuco, mas aí não deu certo, nem lá nem cá, porque a reação portuguesa foi intensa e uma frota enviada do Rio de Janeiro, né, foi mandada para Recife com o objetivo de bloquear a cidade e forçar os revoltosos a se render, que foi o que aconteceu no dia 20 de maio de 1817. Eles se renderam para a frota que foi enviada para lá pelo governo português. A repressão foi violenta, só que a punição ela não foi assim generalizada, ela foi direcionada. Aí essas pessoas que receberam essa punição direcionada foram realmente severamente punidos. O Domingos José Martins, ele foi arcabuzado ou fuzilado. Outros envolvidos, além de arcabuzados, eles foram martirizados e outros acabaram ficando presos aí anos a fio. Mas no final das contas, a experiência pernambucana foi uma experiência separatista que durou 75 dias e que deixou raízes, né, na história e na cultura pernambucana. O pernambucano, ele tem orgulho de dizer que, né, enfim, o Pernambuco lutou pela sua própria independência, que é uma coisa bacana, né, mas não é uma coisa isolada. O movimento pernambucano, ele aconteceu do mesmo modo que em Minas Gerais aconteceu, né, o movimento de separatismo que acabou não dando, porque houve uma inconfidência, e aí o evento ficou conhecido como Inconfidência Mineira, e o movimento que também era liberal e que também fazia a manutenção da escravidão, ele foi por água abaixo. A Revolução Pernambucana teve também no cerne disso os ideais liberais, a manutenção da escravidão, né? E mais uma vez, uma elite que queria se desprender da coroa portuguesa, mas que no final das contas, né, não conseguiu manter a sua hegemonia, né, e aí o movimento acabou em 20 de maio de 1817. Chegamos aqui na reta final, mas não acabou ainda a Minipédia, porque o seu Kleber ainda quer falar uma coisa, né, Kleber? Isso mesmo. Isso aí é mais uma questão de curiosidade, que a bandeira de Pernambuco mesmo, que hoje nós conhecemos, ela é a mesma bandeira da Revolução, logicamente tendo algumas alterações estéticas, mas a bandeira da Revolução, se vocês até pesquisarem, até no site Historiante, nós temos uma postagem sobre a Revolução de 1817 e tem lá a bandeira da Revolução, e vocês vão perceber que tinham 3 estrelas. E essas 3 estrelas representavam Pernambuco, Paraíba e o Rio Grande do Norte. Que a Paraíba e o Rio Grande do Norte, eles também depois aderiram ao movimento de separação, esse movimento separatista. E por isso essa bandeira original da República de Pernambuco, de 1817, ela tem essas 3 estrelas. Logicamente, depois do fim desse movimento, todo esse processo de
independência do Brasil, depois período republicano, nós tivemos mudanças estéticas na bandeira de Pernambuco. Mas a bandeira atual que nós temos é derivada da bandeira desse processo de independência. E outra curiosidadezinha também é com relação à questão das punições. Realmente as punições elas foram bem direcionadas e teriam que ser exemplares com relação às pessoas que acabaram fazendo parte desse movimento. E uma das pessoas que teve um castigo que podemos dizer que foi até exagerado e de certo modo até, digamos, mórbido, foi o do padre João Ribeiro, que ele cometeu suicídio antes da execução e ele foi enterrado. Só que, como tinha a ordem para dar uma punição exemplar, ele foi desenterrado, esquartejado e teve a cabeça exposta em praça pública. Ou seja, mesmo depois do suicídio e do seu enterro, ele foi desenterrado para sofrer a punição que foi imposta pela coroa portuguesa. Eu queria ressaltar também a questão do hino pernambucano. O hino foi composto em 1908. Mas ele foi composto ali pelo Nicolino Milano. Mas ele traz um pouco dessa cultura, dessa coisa dos guerreiros pernambucanos, né? Que tem muito a ver com o movimento, com a Revolução de 1817. O hino diz: Coração do Brasil, em teu seio corre o sangue de heróis. Eu falei, deixa eu repetir que minha dicção está horrível. Coração do Brasil, em teu seio corre o sangue de heróis. Rubro veio que há de sempre o valor traduzir. E mais na frente diz: Salve, ó terra dos altos coqueiros, de beleza soberbo estendal, nova Roma de bravos guerreiros, Pernambuco imortal. Né? Então, é um hino que reflete um pouco dessa cultura da valentia, da bravura, e que tem na Revolução de 1817 uma raiz, né, uma referência muito forte. Então é bonito ver como o pernambucano ele se identifica com a Revolução de 1817 e como esse imaginário, né, foi construído ao longo de anos, décadas e séculos, né, no caso, até chegarmos a hoje. Então é isso, galera. Ficamos por aqui. Um grande abraço e até a próxima Minipédia. Valeu, pessoal. Não deixe de seguir e compartilhar os nossos podcasts.